Olá, vamos iniciar novamente agora o tópico 1 da disciplina de macroeconomia. Neste tópico, iremos abordar especificadamente a questão da. Vamos fazer introdução à contabilidade social e balanço de pagamentos. Antes de fazermos esta introdução à contabilidade, no qual vamos abordar conceitos fundamentais das análises macroeconômicas, vou trazer para vocês um conceito introdutório de macroeconomia, no qual fazemos a análise da abordagem da teoria macroeconômica, no qual é o estudo do funcionamento global da economia. A teoria macroeconômica ela faz análise especificadamente de inflação, desemprego, crescimento do PIB, taxa de juros, câmbio, dívida pública, entre outros elementos de forma macro. Né? Nesse sentido, dentro da análise, nós podemos, inclusive, também definir e tentar compreender alguns questionamentos que assolam o nosso dia a dia, que são por que os preços sobem, né? O que causa o desemprego, como o governo controla o crescimento, entre outros, entre outros questionamentos que têm sua raiz em questões mais globais, né, e não individuais. Vou parar o compartilhamento aqui, porque não tá compartilhando a tela, não estou vendo o compartilhamento da tela. Não, ele não está passando, passou, agora foi. Voltando, então, a macroeconomia é o ramo da teoria econômica que trata da evolução da economia como um todo. Na disciplina de microeconomia, vocês olharam questões mais de grupos individuais, no qual, apesar de que pode ter sido vislumbrado alguns fatores macroeconômicos afetando esses grupos, mas vocês olharam especificadamente para essas questões mais particulares. Na macroeconomia, não, nós vamos olhar a teoria econômica, a evolução da economia como um todo, e vamos analisar a determinação e o comportamento dos grandes agregados, como a renda, os produtos nacionais, o investimento, a poupança e os consumos agregados, o nível geral de preços, emprego e desemprego, estoque de moedas e taxa de juros, balanço de pagamentos e taxa de câmbio, por exemplo. Né? Esse conceito é trago por Vasconcelos em 2011. E aí, quando estudamos a macroeconomia, nós não analisamos, como eu disse, com profundidade o comportamento de unidades, né, individuais. Por exemplo, famílias e firmas, a fixação de preços no mercado específico, os seus efeitos de oligopólios em mercados individuais, entre outros fatores. Porque isso é uma preocupação lá da microeconomia. A macroeconomia ela vai tratar de forma global, por exemplo, no mercado de bens e serviços, o conceito, por exemplo, de produto nacional, ele é um agregado de mercados agrícolas, industriais e de serviços. No mercado de trabalho, a macroeconomia ela vai se preocupar com o quê? Com a oferta e com a demanda. Na mão de obra, com a determinação de salários e o nível de emprego.
e não vai considerar, por exemplo, a qualificação, sexo, idade, origem da força de trabalho, que são fatores que são estudos analisados por outras matérias. Quando a gente considera o nível de taxa de emprego, mas não se destacando a diferença entre esses vários tipos de aplicações financeiras, aí a gente temos, né, nós temos algumas abstrações. E o custo dessa abstração é que são os pormenores omitidos. E esses pormenores que vão ser muito importantes. Essa abstração, porém, ela vai ter uma vantagem de permitir estabelecer relações entre grandes agregados e proporcionar melhor compreensão de algumas das interações mais relevantes na economia, que vão se estabelecer entre os mercados de bens e serviços, de trabalho e ativos financeiros e também ativos não financeiros. E é aí que nós vamos entrar em conceitos fundamentais do tópico 1 da nossa disciplina, que é a contabilidade social e sistemas de contas nacionais. Neste tópico específico, vamos tratar da importância das análises macroeconômicas e a relação de produção, rendas e gastos agregados. O objetivo no módulo, neste tópico, é compreender o sistema de contas nacionais, visualizar o fluxo circular de renda, entender o balanço de pagamento e também, ao final, aplicar conceitos na análise da economia brasileira. Vamos lá? Contas nacionais, a conta nacional são informações estatísticas sobre atividades econômicas em um determinado período. Este período ele vai ser considerado para fazermos esta análise. Então, sempre vai ser feito este recorte temporal para realizar esta análise. E aí vamos analisar sobre duas perspectivas, que é tanto a produção, né, produção e venda do produto, e a renda, né, e sua distribuição de valor. Então, produção e venda e a renda. E eles são importantes nessa perspectiva porque são fundamentais para a gente poder entender a política econômica do país e como ocorre a gestão a partir dessas análises, deste recorte temporal, porque são essas análises que vão definir, por exemplo, algumas políticas e por que alguns recursos econômicos vão mais para alguns setores e menos para outros setores. Nesse sentido, também, neste tópico, temos o conceito de produto interno bruto e produto nacional bruto, PNB. O PIB, o produto interno bruto, é a soma de bens e serviços finais produzidos no país. O PNB é a soma da produção dos residentes no país, mas também das empresas que também estão no exterior, residentes no exterior, né? Então, é uma empresa nacional que está localizada no exterior, mas ela também gera um produto, né? E ela vai fazer parte desse PNB. A medida desse fluxo econômico, ela também faz parte e é importante na análise para posicionar o país frente aos outros países. Então, na análise macroeconômica, globalmente, olhando com relação aos outros países. Então, a gente olha o PIB, né, essa soma dos residentes no país, e o PNB, que é a soma de quem está aqui no Brasil, juntamente com a renda, que é a soma da produção, né? A renda não, a soma da produção das empresas que estão no exterior. Assim sendo, então temos um outro conceito, né? Que é a fluxo circular de renda. O que é esse fluxo circular de renda? É a circulação da renda entre empresas, famílias, governos e outros setores, que são agentes econômicos responsáveis, né, por toda a economia do país e que tem uma relação de interdependência. Eles não são independentes. Eles têm
interdependências, estão interrelacionados e influenciam-se de forma na forma econômica em suas relações. Mesmo que, às vezes, possa parecer que eles não têm uma relação próxima entre si. Por exemplo, as empresas de produção e bens e serviços nacionais e as empresas do setor externo, que estão mais voltadas para as exportações, né, as internacionais, bem como aquelas que vão participar lá do PNB, que estão em outros países. A priori, parece-se que elas não têm influência, mas elas têm influência sim, e elas têm uma relação interdependente, porque até aquelas empresas que estão localizadas em outros países, a forma como o nosso produto está sendo vendido lá fora, no âmbito global, vai influenciar nos preços aqui internamente. Então, há essa interdependência, bem como vai influenciar, inclusive, eu que sou a minha família, né, consumidora, vai influenciar como eu vou receber esse produto, como que eu vou receber toda como que esse consumo vai chegar até mim, como que essa demanda vai chegar, porque há essa relação de independência, porque o governo vai influenciar, vai aumentar taxas, vai reduzir taxas, então por isso que a gente sempre vai partir dessa perspectiva que há esse fluxo circular de interdependências nessa geração aí de renda, entre essas empresas, família, governo e setor externo, que vai representar todas essas transações de produção e renda de gastos, tá bom? De modo que o Sistema Nacional de Contas Nacional, na prática, então, vai fazer o quê? É monitorar essas variáveis, o produto, a renda, os gastos e os empregos, para poder apoiar na formulação dessas políticas econômicas baseadas nesses dados agregados e também fazer esse mapeamento de relacionamento com indicadores de desenvolvimento do país, sempre olhando para esse viés de macro. A gente sempre vai olhar no viés do macro, porque é esse macro que vai trazer grandes influências significativas, sejam positivas ou negativas, no dia a dia da nossa população. E aí, por que é tão importante, né, a gente entender, né, o PIB e esse fluxo circular, esse fluxo de interdependência? Porque vai nos mostrar, né, um diagnóstico do desempenho econômico, a compreensão desse impacto das políticas econômicas e a análise do crescimento, recessões, inflações né, de mercado. E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos também o balanço de pagamentos, que é um conceito de uma ferramenta que visa analisar essas transações internacionais do país. Então, vai compreender o quê? As exportações, as importações, os investimentos e as transferências, para a gente poder entender qual é a posição do país frente ao cenário global. Partindo desses primeiros conceitos iniciais, né, e seguindo a apostila, a partir da página 24 até 35 a 38, eu proponho vocês uma atividade formativa, um estudo de caso, no qual vocês vão olhar o papel do PIB e do fluxo circular na economia brasileira. Então, vocês vão tentar descrever, né, como esse fluxo circular explica essa relação, como a poupança e o consumo vai impactar esse PIB, tudo conforme vocês vão encontrar na apostila e nos vídeos que estão sugeridos lá no Moodle. E como outros fatores, quais são outros fatores que podem estar envolvidos, né, na análise macroeconômica. Então, é um fórum, vou estar participando junto com vocês. Fundamente as respostas com base nos conceitos abordados no material da disciplina, tá bom? Por isso que
tão importante a gente estudar e entender essas análises macroeconômicas, olhar o cenário global e a posição do país, né? A gente entender que esse sistema de conta é essencial para a gente entender a dinâmica da economia mundial. O fluxo circular também vai permitir que possamos visualizar a interdependência dos agentes econômicos. Quem são esses agentes econômicos, né? Nessas análises, e para que a gente possa fazer esse embasamento de dados para suporte de políticas de desenvolvimentos econômicos do país. Ok? Então, até o próximo módulo. Aguardo vocês.